é que vocês estão, gente? Eu espero que vocês estejam muito bem, porque eu estou maravilhosamente bem. Gente, no vídeo de hoje eu quis trazer pra vocês uma grande conquista minha, que foi o quê? Tirar minha driver's license, que é nada mais, nada menos do que minha carteira de motorista aqui nos Estados Unidos. Particularmente eu não ia trazer esse vídeo aqui pro canal, mas do mesmo jeito que eu tive muita dúvida no momento de eu tirar a minha, acredito que outras pessoas terão, então nada mais justo do que eu trazer ela aqui pra vocês. E porque no início do vídeo eu falei aí que é uma grande conquista. Gente, eu tenho atualmente 30 anos de idade e desde os meus 18 anos eu sonho com a minha carteira de motorista em mãos. Lá no Brasil, quando eu tinha 18 anos, eu tava na época fazendo ensino médio, né, terminando o terceiro ano. Eu estava trabalhando em São Paulo, então tinha que subir e descer várias vezes na semana. Eu tava também fazendo cursinho à noite e aí dava aula, né, ajudava minha mãe, competia. E aí tentei tirar a carteira de motorista nessa mesma época. E no terceiro ano eu já tava reparando que eu tava aí com alguns problemas em memorizar as coisas, em estudar. E aí no ano seguinte eu descobri o meu TDAH, mas o assunto é pra outro vídeo. E aí por conta desse acúmulo de coisas, acúmulo de trabalho, tarefa, de escola, de tudo, eu não consegui estudar direito pra minha carteira de motorista. E gente, pasmem comigo, eu reprovei na prova teórica exatamente 4 vezes. Que eu me lembre, tá? Porque eu acredito que tenha sido mais. E carteira de motorista no Brasil a gente sabe que é uma tremenda de uma burocracia, demora meses pra você tirar, vai uma grana aí horrorosa, mas é o sonho aí de qualquer jovem adulto entrando nos seus 18 já ter a sua carteirinha de motorista pra poder dar um rolezinho com os amigos. Bom, o tempo passou, foi pra Viçosa, lá a carteira de motorista era muito mais cara do que em São Paulo, fui postergando, ano que vem eu tiro, deixa eu terminar a faculdade, depois eu tiro. Aí, gente, calhou que quando eu terminei a faculdade veio o quê? A pandemia. Então eu consegui tirar. Enfim, vim pra cá, primeiro ano, falei, vou tirar. Não consegui. Resumo da obra, 30 anos de idade, minha primeira carteira de motorista. E assim, gente, cá entre nós, antes eu tinha muita vergonha de falar que eu não dirigia, muita mesmo. Não sei qual o motivo, não sei porquê, acho que era medo das pessoas falarem, ah, você tentou e falhou, nossa, que horror, enfim. Sempre tive muito medo de abrir esse lado, né, com as pessoas, porém hoje, já mais madura, já não tenho tanto problema. Não, porque eu já tô com a minha aqui em mãos. Mas no passado eu não tinha carteira de motorista, então eu evitava falar com as pessoas sobre isso, sempre dizia que o Guilherme tava com carro, ou então a gente só tinha um carro e aí o Gui precisava, e aí não dava pra eu sair, enfim, era uma lorota atrás de lorota. Bom, vou começar a falar pra vocês agora como funcionam os processos pra tirar a carteira de motorista aqui nos Estados Unidos. Lembrando que cada estado aqui nos Estados Unidos tem as suas regras, então vou estar falando daqui do meu. Pra tirar a carteira de motorista aqui nos States, você tem que ir até uma central chamada DMV, que é uma espécie de Detran com autoescola, mas um Detran mesmo daqui, e lá eles fazem todo o processo e te informam tudo direitinho. Eu não tenho uma lista que eles me deram aqui, mas é uma lista enorme com todos os documentos que você pode trazer para comprovar que você é você. Eu tirei a Real ID, que eu meio que não entendi muito bem a diferença de uma da outra, mas eu sei que a Real ID, a única coisa assim que é muito diferente é que você pode viajar dentro dos Estados Unidos apenas com ela, você não precisa do seu passaporte. E a Regular ID, né, que a ID eles chamam aqui a identidade e a carteira de motorista, você não pode fazer isso. Então tem só essa diferença, mas eu escolhi a Real ID porque eu achava que, sei lá, ela era melhor, então vou na melhor. E os documentos que eu levei foi uma carta que eu recebi do governo dos Estados Unidos sobre a minha Work Permission, e esse é um comprovante de residência bom. Levei também o meu contrato de residência, porque aí tá aí outro comprovante, então eu precisava de 2 comprovantes de residências e mais 2 documentos informando que eu era eu. A minha Work Permission, meu passaporte, e eu tinha também o meu Social Security Number, então levei caso eles precisassem. Aqui eu não sei exatamente se eles estão levando em consideração essa regra, mas até uns anos atrás você tinha que ter obrigatoriamente 365 dias estando nos Estados Unidos, né? Você precisava ter um documento que falasse que você poderia estar 365 dias nos Estados Unidos. Podia ser a mais, mas jamais a menos. Por isso que da primeira vez eu não consegui tirar minha carteira e só agora eu consegui. Então eu levei esse documento que comprovava pra eles poderem aí tá fazendo todo o processo. Bom, a etapa do processo, gente. Eu tirei essa minha carteira em 2 etapas. A primeira foi somente a prova teórica e a segunda foi onde eu fiz a prova de direção. Mas vamos começar com a prova teórica. O que acontece? Aqui nos Estados Unidos não existe uma autoescola, um lugar que você vai, que vai ter um professor lá, que você vai ter que botar digital, que você vai ter que assistir as aulas, comprovar que você estava ali, e aí depois você se direciona para a prova escrita. Aqui você faz tudo sozinho.
E aí que tava o meu problema. Eu chorei muito antes de ir pra essa prova. Todo dia que eu pensava que eu ia ter que fazer essa prova, me dava uma crise de desespero, um nervosismo muito grande, porém eu consegui fazer. E aí como é que você estuda pra fazer essa prova? Gente, eles te dão esse livrinho aqui, fala assim, Tó, vai estudar. E é isso, você tem que meio que decorar esse livretinho aqui pra você poder fazer a prova. Porém, eu como uma boa, né, sem vergonha e arriscadora de vida, o que eu fui fazer? Li algumas coisas, mas aí ficava mais confusa a minha cabeça e fui para um site que eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição pra vocês. Esse site, gente, foi maravilhoso. Eu acho que eu fiz umas 50 vezes, eu fiz muitas vezes essas perguntinhas, que é como se fosse um simulado, e o simulado daqui é exatamente como ele. Então assim, pra mim foi a maravilha da minha vida ter descoberto ele. Não é jabá, não é publicidade, não é nada, é realmente uma forma que eu aprendi a estudar e que deu certo. Então vamos lá, primeira etapa que eu fiz foi, cheguei lá, entreguei todos os meus documentos e aí a moça, ela pediu para eu fazer o meu exame de vista, que fazia ela mesma, ali, eu e ela. Era um negocinho assim, tipo um microscópio, tinha umas letras e ela falava assim, tá, fala aí as letras. Aí, né, soletrar em inglês, Deus nos ajude. Aí eu falava A, B, C, e eu ia fazendo assim com a mão pra ela ver na minha cabeça que eu tava fazendo a letra certa, mas se eu tivesse aí um problema de fala, né, não saber pronunciar a letra certa, ela conseguisse entender que eu tava vendo o negócio certo. Então finalizei, fui aprovada, uhul, show da vida. Aí ela começa a me fazer umas perguntas pequenas. E aí quando eu junto nervosismo, o inglês, você fica meio assim, desnorteado, sem saber o que fazer. Porém as perguntas foram assim, do tipo, você sabe que você não pode estar com nenhum processo de tirar a carteira de outros lugares. Aí essa primeira pergunta eu já falei, yes. Aí ela, no. A primeira resposta é no. Aí eu, no. Aí eu pedi pra ela explicar devagar, ela percebeu mais, assim, que eu era estrangeira, então ela foi bem delicada comigo. E aí ela foi meio que falando pra mim o que era a resposta, e aí eu preenchi. Não que ela me assoprou a resposta, mas ela já tava com a mão na marcação de respostas e eu entendi e realmente fazia sentido que eu estava respondendo de acordo com o que era o certo a ser respondido. Porque são perguntas bem básicas, do tipo, você sabe que você não pode tirar a carteira em outro lugar enquanto você tira aqui? Você sabe que se você for pego num processo com carteira ilegal, você não vai poder tirar? Perguntas bem bobinhas, mas que fizeram muito sentido pra eles fazerem. Aí ela perguntou também se eu era doadora de órgãos, eu falei que era. Peso, gente, na minha carteira de motorista tem o meu peso. Peso, cor de cabelo, idade, tudo, altura. E aí depois que eu passei por esse processo, ela me mandou para uma mesinha, né, tipo um cantinho que tem ali na DMV, com vários computadores onde eu tinha que fazer a prova escrita. E aí, gente, essa hora foi a hora que eu entrei em desespero. Porque como eu falei pra vocês que eu tava treinando no computador, respondendo os questionários, muitas vezes eu mudava pro português pra eu entender o que tava falando. Por exemplo, eu achava que yelled, né, era pra você gritar com o pedestre, tipo, sai na frente. E aí eu falava, não, jamais o motorista pode gritar com um pedestre. Aí eu fui descobrir que era dar passagem. Enfim, vocês viram como o português faz falta na hora de você estudar. Então, na hora que eu tava indo lá me preparar pra prova, eu vi numa tabelinha do lado pra eles que eles tinham em português. Eu chorei de felicidade. Eu fiquei tão feliz que eu comecei a cantar Michael Jackson com a mulher. Foi uma felicidade muito grande para mim. E aí eu fui fazer a prova, coloquei lá que eu ia fazer em português e descobri ali também na hora que eu podia fazer em inglês. Então meio que podia fazer as duas, do jeito que eu fazia aqui em casa, português e inglês. Nesse questionário, se vocês forem lá ver, tem perguntas assim, tem placas, né, várias placas. E aí você tem que falar o que é cada placa. Eu decorei a placa e o nome. Então dessa forma eu consegui fazer a prova das duas versões que eu tava fazendo aqui em casa. Depois que eu finalizei, eu recebi um documentozinho assim com meu nome, com a minha idade, tudo, que era meio que uma permissão para eu poder andar na rua. Por que isso, gente? Porque aqui também não tem um professor, né? Não tem um instrutor de direção. Quem foi meu instrutor? Meu amigo Brandon e o Guilherme. E assim, o Brandon só foi me ajudar nesse momento inicial porque o carro dele, se eu fosse bater, o carro dele ia parar. Carro avançado, né, gente? E o nosso, como é mais velhinho, se eu batesse ele, já era o carro. Então, o primeiro momento, né, os primeiros dias de direção, né, atrás do volante, foi o Brandon que me ensinou e o restante foi o Guilherme. Então, assim, foi um momento meio caótico de início, muitas
desesperos da minha parte, dele também, coitado. Ele dirigiu o carro, né, dirigia entre aspas, ele tava no passageiro, mas com o pé dele ali fingindo que ele tava no freio, no acelerador, então dava pra ver aí essa diferença dele me ajudando e deu no volante. Então foi o Guilherme que me ensinou tudo que eu sei. O nosso carro, ele é carro automático, que facilita demais também. E aqui nos Estados Unidos você tira a carteira com o seu próprio carro, então essa é uma outra maravilha para quem tá tirando pela primeira vez. Então o Guizinho me ensinou aí a dirigir, pratiquei bastante, andei bastante pela cidade em hora de pico, sem pico, e aí falei assim, não, estou pronta para tirar a minha carteira de motorista, para, né, fazer a minha prova prática. Cheguei lá no DMV, eu dirigindo bonitona, aí a instrutora, né, quem tava fazendo a avaliação, olhou pra mim e falou assim, ah, você é minha próxima? Eu falei, sou, porque eu fiquei com medo, né, dela me ver chegando de carro. Eu falei assim, ah, você não pode porque você chegou de carro. Acredito que no Brasil tem uma história dessa. Enfim, ela falou, ai, tá ótimo, pode ir, vamos fazer, ah, eu tô muito feliz, é isso aí. Fomos lá pro processo. Fui direto tirar a minha foto. Da minha foto eu já fui pra área ali de esperar, né, a instrutora voltar e me chamar. Ela me chamou, fui para o meu carro, saí com ele, dei meio que várias voltas, eu não lembro direito aonde eu fui, mas era um caminho que o Gui já tinha me levado, caso ela me levasse, pra eu já saber como é que é o ambiente. E aí eu fui, dei uma volta, parei no sinal, aí eu andei mais um pouco, voltei, peguei direito, e ela só assim, né, com a pranchetinha assim na mão, aí ela right, left, go straight, right, right. Foi só isso. E aí meio que a última coisa que ela pediu, uma das últimas coisas foi pra eu estacionar. Aqui não tem baliza que nem no Brasil. Era só, tipo, era um lugar vaziozaço. Eu peguei, parei na frente de um carro mesmo, não tinha nada. E aí era um mini morrinho, ela falou assim, ai, para aqui. Aí eu peguei, parei, virei, né, ela falou assim, finge que você tá parando mesmo nesse morro. Chamou de morro, não era morro. Aí parei, pus, né, a minha roda em direção aqui. Eu não lembro qual direção que foi. Aí ela falou assim, ah, tá certa, mas como você tá desse lado, ela tem que ser pro outro lado. Eu não entendi direito, eu falei, ah, eu não sabia. Perguntei pra várias pessoas e me falaram que assim tava certo. Ela nem desconsiderou e me passou desse mesmo jeito. E a outra coisa que ela me pediu também era pra eu entrar num estacionamento, voltar de ré e aí sair com o carro. Uma coisa bem simples que eu também já tinha feito. Então isso facilita demais, porque a prova é feita no seu carro, é muito fácil. Aqui na minha cidade não tem morro, é tudo muito reto, tudo muito bem estruturado. Então assim, ficou muito fácil de fazer todo o processo. Finalizei a prova, gente. Ela pegou e falou assim, ai, você está aprovada. E a gente foi meio que conversando, né? Uma moça muito legal. E eu tava morrendo de medo porque me falaram muito mal dos avaliadores, que eles eram mal-humorados, que eles ficavam de cara fechada, que eles não gostavam de estrangeiro, mas essa moça que eu peguei foi assim maravilhosa. Então a minha experiência, tanto do Gui, que também fez todo o processo, foi assim, perfeito. E aí na hora que ela falou assim pra você, ai, você está aprovada, eu chorei. Gente, eu chorei na frente da mulher, eu fiquei tão feliz de estar realizando um sonho, de estar realizando assim, tá alcançando aí a minha liberdade pra eu ir pra onde quiser, porque carro a gente sempre teve aqui. Só me faltava realmente a carteira pra eu poder seguir aí pra onde eu quisesse. Eu gosto, por exemplo, de sair no shopping e qualquer horário, não tô nem aí. Só que toda hora eu tinha que, pô, você pode me levar? Ai, deixa eu ver se tem ônibus. Isso acaba sendo muito chato, né? Mas agora eu tenho a minha liberdade. Aí eu falei pra moça toda a minha história, ela ficou super contente. Cheguei lá dentro da DMV, enquanto ela tava preenchendo todo o documento pra me entregar, né, a impressão provisória da minha carteira de motorista. Uma guardinha que tava lá perguntou, nossa, você tá bem? Aí eu, não, eu tô muito feliz que eu tirei minha carteira de motorista. Aí ela ficou toda feliz por mim também. E aí elas me deram uma carteira provisória e aí disse que dentro de 15 dias ia chegar a minha bonitinha. E cá está, gente, tô com a minha bonitinha aqui na mão. Eu tô parecendo o quê? Uma bolacha traquinas, literalmente. Olha o tamanho da cara redonda. Não tenho vergonha nenhuma de mostrar minha foto de RG, de nada do que eu tenho, porque são versões minhas. Óbvio que eu não vou mostrar aqui dentro, porque tá, as minhas informações, elas são pessoais. E aí tá o meu endereço, o número da minha licença, da minha carteira, data de validade, tá também quanto eu peso, a minha altura, a cor dos meus olhos, se eu sou doadora de órgão ou não, meu sexo. E é isso, gente, que tá. E aí tá aqui, ó,
bonitinho pra vocês verem. Eu tô muito feliz e orgulhosa de mim mesmo. Há muitos anos atrás, eu vou ver se eu acho a foto, eu fiz um dream board lá no Brasil, e aí eu peguei uma imitação dessa carteira, né, um modelinho, e aí eu recortei a foto da moça que tava lá e coloquei uma foto minha. E aí eu ficava toda hora olhando pra aquela imagem e falava, não, um dia eu vou ter minha carteira de motorista de Illinois, um dia eu vou ter minha carteira de motorista, um dia eu vou ter minha carteira de motorista, e calhou de ser a minha aqui, de Illinois mesmo, exatamente como a minha dream board. E esse ano ela tava também no meu dream board, só que não do jeito que eu havia feito no passado. Tava só lá, né, que eu tinha sido aprovada na carteira de motorista. E, gente, eu tô muito feliz. É olhar pra esse cartãozinho aqui, parece ser tão bobo, mas é olhar pra ele e sentir orgulho de tudo que eu fiz, de tudo que eu passei e da minha conquista desse cartãozinho agora. Uma última coisa aqui que tô vendo, que eu não falei de jeito nenhum, foi do valor. Foi pago exatamente $30 por todo o processo. Eu fiz em duas partes, né, separadas, porque eu nunca havia dirigido, então eu precisava ter aula de direção com o Gui. Mas o Guilherme, que foi tirar a carteira de motorista no mesmo dia que eu fazia a minha prova de direção, ele fez tudo em um único dia. Assim, tava lotado, mas digamos que você consegue tirar aí em menos de 5 horas. Então você consegue chegar lá num único dia, fazer seu teste de visão, fazer sua prova teórica, fazer sua prova prática e já sair com a sua habilitação por $30. Isso é o que mais me choca, porque no Brasil, eu pelo menos a primeira vez que eu tentei, eu lembro que tava em torno de 1.800. A segunda vez que eu fui tentar na época de pandemia, tava quase 3.000 e tralalá. E é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu acho que eu já falei demais, já, né, desenhei demais aqui, tanto que eu tô até meio confusa do que eu falei ou não falei. Mas é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!